Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon do Consolidaí, o software para a indústria de cosméticos. Tenho 20 anos de vivência em indústria de cosméticos, sou químico industrial pela UFMG e estou passando aqui para poder falar sobre essa série. Esse já é o quarto vídeo da série sobre indústria de cosméticos sem estresse. Esse é o grande tema dos 4 vídeos dessa temporada. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito legal, e, obviamente, o Consolidei pode te ajudar nesse processo, mas o meu objetivo aqui é ajudar você, gestor de indústria de cosméticos, você que está aí numa posição estratégica, numa posição de liderança, e quer melhorar a sua gestão, quer melhorar a sua indústria, quer crescê-la, e eu acho que eu posso te ajudar. Já ajudei muitas indústrias de cosméticos nesse processo, né? Atendo dezenas e dezenas de indústrias de cosméticos Brasil afora, milhares de usuários do Consolidaí, e eu acho que tenho aí uma autoridade para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, ok? E se você quiser fazer, de fato, a sua indústria de cosméticos ser sem estresse, você precisa saber precificar corretamente os seus produtos e os seus projetos. Mas espera aí, você pode perguntar, mas isso é uma demanda muito técnica ou muito específica de um segmento? Pois é. Se você pensa assim, talvez você está um pouco desconectado da realidade das indústrias que eu costumo atender. A maioria dos gestores de indústrias de cosméticos ficam loucos, eles mesmos tendo que atualizar preço de custo, eles mesmos têm que precificar projetos de terceirização e às vezes não sabem precificar corretamente, às vezes estão tomando prejuízo numa precificação ou às vezes estão perdendo o projeto por precificar ele de um modo abusivo, quem sabe, e eu vejo que isso acaba deixando os donos de indústrias muito estressados, muito estressados. Os donos, os gestores, ficam estressados por causa disso e por isso eu quis incluir nessa série, já nessa temporada, esse assunto que geralmente preocupa bastante os gestores de indústrias de cosméticos. Eu tenho, assim como nos outros 3 primeiros vídeos da série, eu vou deixar 3 tópicos aqui, ou vou comentar sobre 3 tópicos que eu anotei aqui no meu rascunho sobre esse assunto de precificação de projetos e de produtos. E eu entendo que é um assunto muito chave, muito estratégico, e por isso que eu quis dedicar um vídeo exclusivamente sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que você tem que saber em relação à precificação é que você tem que ter ali um, um levantamento de preço de insumos com atualização automática. Não tem como você precificar corretamente um produto ou um projeto de um cliente de terceirização se você não tiver a sua equipe alinhada em alimentar os seus preços automaticamente. A maioria das indústrias que eu vejo, ainda mais as que estão implantando o Consolidaí, anteriormente elas usavam planilhas de Excel ou ficavam fazendo cotação o tempo todo que tinha um projeto novo de terceirização para poder, então, passar um preço para um cliente. Mas se você faz isso, você vai demorar muito tempo, você vai gastar muita energia e vai ter dinheiro escorrendo pelo ralo e a sua vida também vai estar escorrendo pelo ralo. Você dificilmente vai conseguir delegar isso com tranquilidade. Isso vai te dar estresse. Se você colocar isso na mão de um funcionário, se ele errar um número ali, você toma um prejuízo danado, gigantesco, e isso não é vida. Então, se você quiser ter uma indústria sem estresse e saber precificar, é importantíssimo. Você ter um levantamento de custo das suas matérias-primas, dos seus materiais de embalagem, dos seus produtos de um modo automatizado. Então, à medida que você vai comprando as matérias-primas, você vai atualizando os preços das suas fórmulas, vai atualizando, por conseguinte, os preços dos seus produtos, e aí você consegue, em tempo real, fazer a precificação para o seu projeto de terceirização, que é algo que está crescendo muito nos últimos dias, nos últimos anos, e também para os seus próprios produtos. Às vezes tem crises de álcool certo, crise disso, crise daquilo, e o preço dispara, e para você conseguir atualizar isso em tempo real é impossível se você não tem um sistema adequado para isso, aí você vai ter que parar e debruçar em números para poder tentar atualizar isso aproximadamente, o que vai te fazer tomar prejuízo. Ou o seu tempo está indo embora, o que é prejuízo, ou você vai perder dinheiro mesmo, vendendo mais barato do que deveria, de toda forma você toma prejuízo. Então, se você quer ter uma indústria sem estresse, você precisa precificar, ter uma precificação em tempo real dos seus insumos, ok? Segunda parte, você precisa ter um bom levantamento de custo operacional. O que é isso? O que na sua indústria você tem de custo que não aumenta proporcionalmente à sua produção? Você precisa ter esse número levantado, né? Quanto você paga de água, quanto você paga de luz, quanto você paga de internet, quanto que você paga de despesas de funcionário administrativo. Tudo isso tem que estar incluso na sua despesa operacional. Então você precisa fazer um bom levantamento financeiro e saber muito bem quantas unidades você produz para poder fazer um bom rateio desse seu custo, uma boa diluição desse seu custo operacional para que você precifique adequadamente, para você definir o seu markup, para você ter ali uma boa margem de contribuição para poder cobrir esses custos de operação, esses custos não diretamente envolvidos na manipulação do produto em si. Então,
Essa é a segunda dica que eu te dou. Tenha um bom levantamento, um bom controle financeiro do seu contas a pagar, contas a receber, o que é custo operacional, o que é custo produtivo, diretamente ligado ali à sua produção, né? Que seriam os insumos e tributação. Então, é importantíssimo você ter, então, o levantamento dos seus custos de operação, seu custo operacional, para que você saiba precificar corretamente o seu produto. E o terceiro ponto, para nós já caminharmos aqui para o final desse vídeo, você precisa ter uma boa estratégia de precificação. Isso mesmo. Definir preço é muito mais do que matemática. A matemática é fundamental, é o básico. Mas também é necessário ter uma arte de precificação. Porque tem produtos que comportam uma margem de contribuição até gigante. Outros produtos não têm margem para isso. E um produto, de certo modo, em algum momento, pode compensar o outro. Então, é uma arte, no sentido de que você precisa ter o feeling, ter ali o tato na hora de precificar, mas também é uma ciência, você precisa ter os dados, você precisa dessas duas coisas. Geralmente, o empresário brasileiro, dono de indústria de cosméticos, precifica mais como uma arte do que como uma ciência, e por isso que tem tanta indústria em dificuldade, né? Então, minha dica a você, saiba precificar bem seus projetos, tenha aí uma boa forma de precificar em tempo real os seus insumos, em mensurar adequadamente o seu custo operacional e saber conciliar uma boa estratégia de precificação com os dados e também com o seu feeling do mercado, ok? Desse modo, você vai ter uma indústria sem estresse, você vai conseguir ter rentabilidade e você vai conseguir, inclusive, trabalhar para poder vender a sua indústria, caso você queira, você vai poder ter a sua indústria de cosméticos no piloto automático, você vai ter condições de, inclusive, cumprir melhor todas as questões da Anvisa, né? Então eu faço esse quarto vídeo amarrando todos os outros pontos dos demais vídeos anteriores, falando sobre alguns pontos que eu enxergo que você precisa ter para ter uma indústria de cosméticos sem estresse. Beleza, pessoal? Pois bem, encerramos aqui, esse é o quarto vídeo, esse foi o quarto vídeo falando sobre indústria de cosméticos sem estresse. Se você gostou, ficarei feliz de te ouvir. Aqui embaixo vai ter um link sobre o Consolida aí, talvez alguma coisa na tela, vou pedir ao editor para poder me ajudar com isso, e meu desejo é poder te ajudar no seu dia a dia, e um grande abraço para você, e até a próxima série. Até mais!